Você pratica alguma ação social? O que é para você contribuição social? Ajudar o próximo? Será que você vem percebendo esta área que talvez possa fazer grande impacto na tua vida, mas de uma forma que você está deixando de lado? Nesta live, convido você a sim abrir a tua mente ao poder, à força da ação social na sua vida. Seja muito bem-vindo, Vânia. Seja muito bem-vindo, Thales. Olha quem tá aqui. Gratidão enorme pela presença. A Dagnolha, bom dia, bom dia, bom dia. A você que tá chegando aqui, bom dia, boa tarde, boa noite. Vai se preparando, porque começa agora mais uma semana de PNL Online. Leandro, grande Leandro, você que estão chegando aqui, vai compartilhando a live do Cloud Chain, porque esta live é diferente. Esta live, o nosso objetivo é trazer à tona a força, o poder de contribuir para o próximo. Vamos lá, ação social aqui ao vivo e a cores do Cloud Chain. Daqui a pouquinho nós temos convidado especial, mas enquanto isso, ajuda aqui Thales, Leandro, Dagnola, Vânia. Vamos lá, clica no aviãozinho, botãozinho do aviãozinho, chama todo mundo da sua lista aí, porque hoje vamos falar sobre contribuição social, ação social. O que será isso na nossa vida? E ao mesmo tempo entender que juntos nós podemos fazer a diferença nesse nosso planeta, nessa nossa sociedade. Muito bom dia, boa tarde, boa noite a você que está chegando. E você que está chegando aqui e não sabe o que é PNL. PNL, ou Programação Neurolinguística, é um conjunto de ferramentas, uma metodologia que ajuda a gente a abrir a nossa mente e se posicionar de uma forma diferente frente à nossa realidade, ao nosso dia a dia. Nosso querido Renato Lopes já chegou aqui, eu já chamo o Renatão aqui para participar desse bate-papo. E enquanto isso, gente, vai clicando aqui no aviãozinho, porque nosso convidado especial já está aqui presente. Então compartilha a primeira live aqui do Cloud Chain e ao mesmo tempo se abra a esse grande presente, fazendo aqui o aquecimento da nossa live e ao mesmo tempo trazendo para você um saber, uma abertura e expansão de consciência. Às vezes as pessoas me perguntam, Cloud Chain, mas para que eu vou ajudar o próximo? Por que eu devo ajudar o próximo? Né? Aqui é algo que a gente já tem cultivado nas nossas manhãs das pílulas do autoconhecimento, que quando você é uma bênção na vida de outras pessoas, a vida te abençoa. Então que tal? Que tal agora você se abrir para grandes oportunidades de transformar, sabe, o seu mundinho, o seu bairro, principalmente através de uma ação que muitas das vezes você não vai gastar nada, e sim, é uma doação em direção a transformar muitas vidas. Cloud Chain, mas eu não tenho condições, o que eu faço? Presta atenção nessa live, que hoje você vai ter a oportunidade de conhecer uma história, né, que desbrava realidades, que faz a diferença. E então, você que está aqui ao vivo, bom dia, boa tarde, boa noite. Clica no aviãozinho, compartilha a live do Cloud Chain para meio mundo, que sem mais delongas, eu já vou chamar o nosso querido convidado para essa incrível jornada. Vamos que vamos, e ao mesmo tempo, bora com ação social, contribuição social. Vamos lá. Flávia, bom dia, gratidão pela presença. Você que está chegando aqui, ó, clica no aviãozinho, porque temos aqui o prazer enorme de ter aqui a presença do meu querido Renato Lopes. Salve de Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos. Gratidão. Uma alegria estar aqui com vocês. Renato Lopes. Pra quem não obrigado conhece, aí pelo convite, tá? Muito obrigado pelo convite. Renato, se apresenta aqui pro pessoal. Gratidão pela presença, meu amigo. Legal. Então, eu sou da cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, sou mineiro. Atuo, esse ano está fazendo 32 anos que eu atuo na temática social. Então, grande parte da minha vida, apesar de vidas exatas, eu venho da física, minha primeira formação é física, eu fui tomado por esse tema desde o início da minha vida
e acabei pautando então a minha história dentro da temática social. Isso conduziu tanto a minha formação quanto os meus projetos de vida, estão todos voltados para o social. Então falar do social é sempre um prazer, é algo que eu transpiro no dia a dia da minha vida há mais de 30 anos. Ai, que lindo, grande Renato. E sabe o que é interessante? Eu tenho uma veia de exatas também. Eu brinco com as pessoas que É mesmo? minha última encarnação era na área de TI, né? Eu trabalhava com análise de sistemas. E Legal. aí, eu comecei a ter desafios, né, da minha vida, como lado, do meu lado lógico. E eu fui buscar no lado de humanas aquilo que me completava. E aí hoje eu Interessante, tô Cheng, que isso é muito comum, tá? Eu tenho encontrado muitas pessoas da exatas no social, na humanas. Interessante isso. muito, Interessante mesmo. né? E me diga uma coisa, 30 anos é pouquinho nas costas, hein, Renato? É, só um pouquinho. Eu comecei na adolescência já, sabe? Então, Jura? eu acabo. É um tema que me tocava. Eu acho que vem um pouco também da minha família, da minha criação. A questão do social, ela sempre teve na nossa história, sabe? Então, isso despertou cedo em mim. E houve um despertar, houve um belo dia que você, sabe, foi chacoalhado. Como é que foi esse seu despertar? Eu acho que o meu despertar foi perceber o quão privilegiado eu era a partir da minha história e como existiam pessoas que não eram privilegiadas. Mas se você me perguntar um momento, eu me lembro de um momento que foi muito marcante na minha vida. Eu estudava numa escola particular numa outra cidade próxima da minha, e houve um dia que teve um problema na estrada, teve um acidente, e o ônibus teve que passar por uma outra estrada. E essa outra estrada passava pelo lixão da cidade, pelo depósito de lixo, que era literalmente um lixão. E quando o ônibus passa nesse depósito de lixo, eu vejo várias pessoas morando com tendas em cima do lixo e separando o lixo. Aquilo me chamou muita atenção porque eu pensei assim, nossa, eu tenho um quarto só para mim, eu tenho uma casa maravilhosa e essas pessoas aqui morando no lixo. Aquilo me tocou profundamente. Eu me lembro, esse dia foi um dia marcante porque depois eu volto nesse local para bater um papo com as pessoas. Então, assim, Legal. aqui tem um dos pontos que para mim é chave. Como a pobreza está ao mesmo tempo perto e longe de nós. Porque ela está sempre perto. Porém, como a gente vive num mundo à parte, porque a pobreza é um mundo à parte, ele está muito longe de nós. Ou seja, raramente a gente esbarra com a pobreza. Compreende? A gente vai É verdade. construindo um mundo que não conecta com a pobreza. E a gente acaba ficando muito longe desse mundo mesmo, sabe? Então eu acho que esse dia foi um dia em que o meu mundo trombou com o mundo da pobreza de uma forma mais concreta e aquilo me sacudiu muito. Foi em 1988, me lembro certinho. Eu era adolescente, estava no segundo grau, mas ali houve uma trombada, sabe? E aí eu caí um pouco e enxerguei aquele mundo, sabe? Que coisa, que forte, hein, meu amigo? Muito forte. E perceber mundo, né, é uma coisa que eu acho que para muitos é um grande presente. Porque é como se você tirasse o véu, né, que te impede de enxergar outras realidades. Né? Aqui a gente está num mundo confortável da internet. Mas isso aqui Claro, não é realidade para todo mundo. Né? E sim. trazer essa consciência, até para que a gente possa fazer a diferença na nossa vida, eu considero um grande presente, sabe? Eu Eu me vou te lembro dar um que. exemplo. Ah, tá, pode Pode falar. falar. Não, pode falar, por Eu vou favor. te dar um exemplo que tem tudo a ver com a pandemia. A gente está falando muito na pandemia em morte. Morte é um tema difícil de lidar, né? Porque, por um lado, todos nós sabemos que vamos morrer um dia, por outro Uhum, lado, todos nós queremos pensar que isso vai demorar 300 anos. Porque verdade. todo mundo acha que vai demorar 300 anos para morrer. E aí, qual é o problema quando a gente tem que encarar a morte? Né? A gente começa a usar subterfúgios. A gente começa, é muito comum, quem já foi em velório, ver que as pessoas em velório começam a contar piada, elas começam a contar, a entrar num assunto leve, a fugir do assunto morte. Ou seja, o assunto morte é um assunto que Sim, a gente não gosta de falar dele, a gente não sim, gosta de encará-lo, a gente não gosta de pensar que hoje foi aquela pessoa, amanhã pode ser a gente.
Ora, eu diria que a pobreza entra nesse mesmo tema. A gente não gosta de pensar que tem gente passando fome. A gente não gosta de pensar que tem gente morando na rua. A gente não gosta de pensar que tem gente morrendo por doenças já tratáveis há muitos anos. Então o que que a gente faz? Assim como a gente nega a morte e acha que só vai morrer daqui a 300 anos, a gente nega a pobreza e diz assim, não, isso aí é só lá na África, isso aí é só lá no Nordeste, aqui perto de mim não tem. Então, na verdade, Cláudio, eu acho que o primeiro passo para a gente conseguir lidar com essas questões é o passo de encarar que elas existem. A morte existe, a pobreza existe, porque no momento em que você encara que isso existe, aí sim você começa a trabalhar isso dentro de você. Aí sim você começa a ter que lidar com isso e ter que rever algumas opções, alguns comportamentos, algumas atitudes, alguns planos a partir dessa realidade, né? E sabe que isso é fundamento terapêutico, né? Muitas pessoas não querem ver o seu problema, né? Ver aquilo que te rodeia, né? E um dos primeiros pilares que a gente atua em terapia é trazer clareza e a pessoa enxergar. Porque muitas são as vezes que a pessoa é vítima do não querer ver e não entende por que ela está vivendo aquilo. Mas Sim. a partir do momento que ela começa a enxergar, nossa, eu estou vivendo isso, eu não queria ver isso, né? Ela começa a elaborar, como você bem falou, comportamento e estratégia para lidar com o problema. Sim. Enquanto você recusa, ignora o teu problema, ele fica te perseguindo. Sim. Porque é uma forma de te chamar a atenção. Muito bom mesmo. Né? E eu ia complementar, dentro daquilo que foi a minha história, teve uma época, antes da pandemia, que eu estava ajudando uma associação que ela tem um amparo a crianças com câncer, né? E lá eu não ia nem como terapeuta, nem como mentor, nem como analista de sistemas. Lá eu ia lá para limpar aquário, porque lá tinha um aquário que estava abandonado, e eu ia lá para limpar aquário e ser humano, sabe? Estar lá como uma pessoa, né? Humanizando aquele ambiente. E uma das coisas que eu mais percebo é você cair na real daquilo que é o mundo, né? Daquilo que às vezes a gente não quer enxergar. Sim. E sabe o que é você ver crianças, né, em processo de tratamento, com sonda aparente, exposta, e a única coisa que ela quer é brincar, né? Querer ser apenas criança. E aí você começa a se questionar dentro das realidades mesmo, como você bem falou, né? Cai um véu e pensa, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo nesse mundo, né? E aí E aí, começou a sua jornada então, meu amigo? isso. Aí começa porque eu começo a me envolver com aquelas pessoas e começo a perceber que aquilo era bom para mim também, ou seja, na verdade, indo mais profundo, eu percebi que no momento em que eu parei de pensar só em mim, mas que eu passei a pensar no outro, a minha vida passou a ter mais sentido. Ah, Então, olha que legal, eu percebi que o outro era pensar no outro, ajudar o outro, aliviar o sofrimento do outro, tinha um bem também para mim, porque trabalhava a minha estrutura de sentido. Então, a minha vida passou a ter mais sentido. Acordar cada dia, iniciar cada semana, passou a ter mais sentido na medida em que eu incorporei o outro na minha vida. Porque a gente olha, vive em cápsulas, né? A gente vive, usando termos atuais, esse isolamento social, ele já existe, porque a gente vive isolado de algumas realidades. A gente vive sem se conectar com algumas realidades. E na é medida em verdade. que eu comecei a me conectar com essa dor do outro, com a desigualdade, com a injustiça, lutar contra aquilo, começou a reforçar o sentido da minha vida. Ai, que lindo. Sabe que eu faço um trocadilho, né? Eu falo assim, que tal você ser egoísta e pensar nos outros? Que tal você ser egoísta e pensar nos outros? Porque a gente ganha um grande prêmio, um grande presente quando a gente olha para Sem os dúvida. outros. E é Sem dúvida. muito maior do que a gente entrega, Sim, né? E sem mexe dúvida. com realmente estruturas profundas. E nisso, como é que surgiu a associação? Conta mais pra gente aqui. Tá. A ABAN, a Associação dos Amigos, ela surge quando eu estava fazendo faculdade em Juiz de Fora. Uhum, Acabei, minha vida deu uma volta, acabei decidindo fazer faculdade em Juiz de Fora. E eu não consigo ficar parado. uhum. E quem conhece Juiz de Fora sabe que ao redor da Universidade Federal
existem bairros de alta vulnerabilidade social. E aquilo me incomodava, porque eu falava assim, nossa, dentro da universidade eu tinha acesso a tecnologias, eu tinha acesso a ideias extremamente avançadas, e ao redor da universidade, a metros da universidade, parecia que pessoas viviam há séculos atrás, ligado à questão de saúde, de educação, ou seja, uma extrema desigualdade. Essa desigualdade me incomodava muito, sabe? Porque essa é a grande questão. Quando a gente enxerga algumas coisas, não dá mais para viver como antes. É verdade. Legal isso, né? Albert Einstein já falava isso. Quando a gente se abre uma nova ideia, a nossa mente jamais volta do que era antes. Não dá para desfazer mais. Não dá. Não dá para descer o degrau. Não dá. É muito legal isso, né? Então, no momento em que eu comecei a aumentar a minha sensibilidade para a desigualdade e para essa diferença social, aquilo acendeu algo em mim que eu não conseguia mais deixar de enxergar aquilo. Então, o que eu passei a fazer? Eu passei a pegar os intervalos. Estão me ouvindo bem? Ou se só. Tô vendo os corações subir aqui. Deu uma travadinha aqui, Renato. Deu uma travadinha, mas voltou. Vamos lá. E aí eu estava falando então que a associação surge desse trabalho que eu começo a fazer ao visitar as famílias desses bairros ao redor da Universidade Federal. Que legal. E ela nasce realmente com um propósito de colaboração, de fomento esse grupo? Ela nasceu já com o intuito de fomentar? Ela nasce com o intuito de enfrentar a pobreza. Ou seja, porque na verdade todos os projetos da ABAN até hoje, eles têm como cunho final desconstruir alguma variável da pobreza. Porque a pobreza ela é múltipla, né? Existem diversas formas dela se manifestar e dela se construir na vida da pessoa. Então a ABAN vai surgindo, porque a ideia é o seguinte, muitos projetos da ABAN surgem o seguinte, vou te dar um exemplo de um caso, o projeto de acolha a dependentes químicos. Um dependente químico me procurou pedindo ajuda. E aí eu ajudei esse dependente. Quando eu terminei de ajudar, ele falou assim, e agora como é que eu faço para te agradecer? Bom, você vai me agradecer ajudando outros dependentes, você vai devolver de graça aquilo que você recebeu de graça. Então, a ideia dos projetos, todos os projetos da ABAN surgem a partir de alguém que teve aquela demanda, que conseguiu ajuda para aquilo, e ele foi convidado a fazer a diferença ao redor dele para outras pessoas que estavam com a mesma demanda. Legal, um efeito dominó. Sim. Porque, na verdade, Cheng, o que eu diria? O melhor voluntário é aquele que já viveu aquela realidade. Ele é o melhor voluntário. Sente na pele, né? Sente na pele, ele se identifica com o outro, ele consegue entender com mais profundidade a dor do outro, compreende? Um exemplo, um dependente químico. Ninguém entende tão bem um dependente químico do que alguém que tem a dependência química controlada. Então ele já conseguiu controlar aquela doença e ele consegue entender muito melhor o outro que ainda está numa realidade de descontrole. E assim por diante. E além de ser prova, né? Ele é prova viva que é possível mudar de realidade, né? Que pode transformar. E pelo que eu entendi, hoje a associação ela tem várias frentes, é isso? Dá um panorama pra gente dessas frentes, até para que o pessoal possa conhecer um pouquinho mais. Essa é uma característica da ABAN que até confunde muito as pessoas. Porque cada um conhece a ABAN a partir de um tema. A gente tem muitos temas. Né? Vou te dar um exemplo. Vamos começar pelo tema ambiental. A gente tem uma área ambiental grande. Então a gente faz trabalho de castração de animais, a gente tem clínica veterinária, a gente faz feiras de adoção de animais da cidade. A gente recicla óleo vegetal, porque a reciclagem do óleo produz a grana que financia os trabalhos com animais.
Então a gente tem tem oficinas ambientais com crianças, então a gente tem um conjunto de projetos ligados a meio ambiente. Essa é uma área, a gente chama de área. Depois nós temos uma segunda área, que é a área de enfrentamento à pobreza. Então nessa nós temos uma moeda social, a gente criou uma moeda que circula em 2 bairros. Legal! Tá? E essa moeda, ela ajuda a enfrentar a pobreza. Por quê? As mulheres ganham essa moeda a partir de atividades educativas da ABAN, e com essa moeda elas podem comprar alimento, elas podem ter um açougue que recebe essa moeda, tem uma loja de material de construção que recebe essa moeda. Então, através da moeda que chama Digna, que vem da dignidade, ela consegue desenvolver projetos de enfrentamento à pobreza. A gente tem projetos ligados a emprego. Por exemplo, nós temos um projeto que ajuda mulheres empreendedoras, ajuda a mulher a empreender. Então, é uma incubadora de pequenos negócios que ajudam as mulheres a empreender, a desenvolver negócios. Nesse momento, então, da pandemia, e eu quero deixar um tempinho aqui para a gente falar um pouquinho o que a pandemia tem a ver com o social, porque eu acho que aí é o grande link que está todo mundo vivendo. Sim. Mas então, nesse momento de pandemia, muitas mulheres que perderam emprego tiveram vontade de empreender. Então, a gente tem assessorado as mulheres em empreender. Depois, a gente tem projetos ligados à saúde e educação. Então, nós temos acompanhamento de saúde, temos horta medicinal das comunidades, para incentivar o uso de plantas medicinais. Depois, a gente tem um projeto que foca em presos. A gente trabalha nos presídios de Juiz de Fora, com projetos de arte e de geração de renda para os presos. E a gente tem um trabalho com pacientes com câncer e com refugiados. Tá? Nós temos uma casa que acolhe pacientes com câncer, estão fazendo tratamento em Juiz de Fora, e também acolhe refugiados para recomeçar a vida na cidade. A gente foi o primeiro projeto do Brasil que interiorizou venezuelanos. Legal. Os venezuelanos, o primeiro projeto, ainda em 2017, quando não se falava na interiorização, ou seja, os venezuelanos entravam e ficavam só lá em Roraima, a gente foi o primeiro projeto que ajudou venezuelanos a saírem de Roraima para começar a vida aqui em Minas Gerais. Legal. Legal. Em várias frentes. E o meu amigo Leandro, fala um pouquinho da rádio. Isso. O Leandro entra numa área mais administrativa da ABAN, porque, obviamente, a gente tem uma equipe grande de comunicação. Então, a gente tem 6 Instagrams. Por quê? Porque são temas muito diferentes, não dá para colocar tudo no Instagram só. Então, a gente tem o site, tem Facebook, tem 6 Instagrams e tem uma rádio. E a nossa rádio, ela foi criada, o primeiro objetivo da rádio nem era comunicar. Olha que legal. O primeiro objetivo da rádio era atrair meninos e meninas da comunidade que eram vulneráveis à questão das drogas. E a ideia era utilizar a rádio como um instrumento de atração desses meninos e de estímulo a atitudes protetivas contra o uso de drogas na comunidade. Por quê? Porque a gente percebia que uma coisa que a droga dá é um pouco a visibilidade. E a gente buscou como é que eu dou uma visibilidade de uma forma positiva, ou seja, sem o problema das drogas. Então a gente percebeu que a rádio ela era um instrumento do bem que poderia dar a visibilidade que esses meninos buscavam muitas vezes na criminalidade ou nas drogas. Que lindo! Existe um conceito dentro da PNL, né, na programação neurolinguística, que a gente chama intenção positiva. Então você tem um comportamento aparente, por exemplo, se drogar, roubar, um comportamento aparente, mas no fundo, o que nós chamamos, o que leva a pessoa a fazer o que ela está fazendo. Isso a gente denomina intenção positiva. E quando a gente mapeia essa intenção positiva e consegue dar à pessoa essa intenção positiva, a gente enfraquece aquele comportamento limitante. Isso que você falou, super assertivo em termos de psicologia mesmo. Para que a pessoa possa, né, perceber que não precisa daquilo para expressar o que ela realmente deseja. Olha, muito bem sacada. Vou te dar um exemplo concreto disso que você está trazendo dentro da ABAN. No início da ABAN, eu fui procurado por um traficante de drogas que queria mudar de vida. Legal. E ele falou assim, Renato, mas ele não tinha me falado ainda que ele era traficante. E aí ele disse assim, a hora que eu falar com você que eu sou traficante, eu acho que você vai... Ele falou assim, a hora que eu falar com você o meu segredo, eu acho que você vai me tirar do projeto.
Eu Aham. falei, olha, meu amigo, eu acho difícil eu fazer isso. Fala. Aí ele falou, não, eu fui traficante, comandava 3 morros numa outra cidade, uma cidade grande, perto de Juiz de Fora. Aham. Eu comandava 3 morros. E aí eu olhei para ele e falei assim, realmente eu tenho algo importante de te dizer. E aí ele ficou esperando o que eu ia falar, achou que eu ia expulsá-lo. Eu falei assim, eu queria te convidar para a coordenação do projeto. Aí ele olhou para mim, coordenação? Eu falei, ué, Faça se você era capaz de coordenar 3 morros, você é um isso. líder. Você sabe de estratégia, planejamento, organização, liderança, organização de Sim. equipe. Você só usava tudo isso para o mal. Se você usar isso para o bem, você vai ser o melhor líder que eu tenho na associação. E foi, durante mais de 10 anos, ele foi um líder. Ou seja, é essa a questão. A gente perceber que muitas vezes a pessoa está só canalizando aquela energia, aquele dom, aquele talento para uma coisa não produtiva, negativa, ruim. Se você consegue canalizar aquela energia, aquele dom, aquele talento, aquela força que a pessoa tem para o bem, cara, ela é um grande produtor, ela é uma pessoa que consegue mudar o mundo. Então, Com assim, você que está nos ouvindo, será que você já conseguiu canalizar todas as suas energias, os seus dons para o bem? Acho que essa é a questão, né? Sim. E perceber também o seguinte, no profundo da gente existem valores, né, incríveis que só estão precisando a gente, né, ter a oportunidade para brilhar, né? E às vezes a gente fica esperando, né? Ah, vou esperar aquele momento perfeito. Quando tudo acabar aí na pandemia que eu vou fazer alguma coisa. E quando a gente começa a perceber que nós podemos muito mais do que a gente imagina, a gente se abre a oportunidade de entender, né, que o momento é agora para fazer a diferença. Não é amanhã nem depois. Não é verdade, grande Renato? Então, acho que você toca num ponto chave, Cláudio, que é o seguinte: qual é o momento ideal para fazer o bem? Agora. Quem É. não faz o bem no agora, não faz o bem. Tá? Nesses 32 anos que eu estou no tema social, eu fui procurado centenas, para não dizer milhares de vezes por pessoas, dizendo o seguinte: olha, quando eu aposentar, eu vou fazer o bem. Quando eu ganhar na loteria, eu vou fazer o bem. E aí eu olhava para essas pessoas e essas pessoas nunca fizeram o bem. Por quê? Porque o bem ele só é possível no agora. E quem está fazendo bem hoje é porque percebeu isso. Não precisa ir para a África, não precisa esperar Não. aposentar e nem precisa ficar rico. Nem Você terminar a pandemia. pode. Isso aí, claro. Ao contrário. Que Muito, né? momento ideal para você fazer o bem que na pandemia. Compreende? Quem está esperando a pandemia acabar está entendendo tudo errado. Porque a pandemia é a maior oportunidade que você tem na sua vida de fazer o bem. É óbvio isso, Sem contar né? aquelas grandes desculpas. Não tenho dinheiro, não tenho tempo. As duas grandes mentiras da humanidade é dinheiro e tempo. Né? E quando a gente toma um chacoalhão que a gente não precisa nem de dinheiro, nem de tempo, para fazer a diferença na vida das pessoas, a gente começa a ruir, né, conceitos. É isso que você estava até falando de tirar o véu que impede a gente de se posicionar na vida, no mundo, não é verdade? E agora, já que a gente está caminhando para o tema pandemia, eu queria fazer algumas provocações um pouco fortes ligadas à pandemia. Vamos lá! Primeiro, vou dizer o óbvio, porque eu preciso dizer o óbvio, porque para quem não me conhece pode achar que eu não penso isso. A pandemia é um mal. Ninguém, obviamente, está feliz com a pandemia e Ah, desejou essa pandemia. Ela é um mal, está causando morte, prejuízo, uma tristeza enorme. Quem dera que isso não tivesse acontecido. Porém, a gente não pode escolher isso sim, mais, porque a pandemia está aí. sim. Então, como toda a realidade dura que a gente é exposto a ela, você tem duas opções: fugir, negar ou assumir e encarar. E aí eu queria convidá-los a olhar para a pandemia também como uma oportunidade. Duro isso, mas olhar para a pandemia como uma oportunidade. Oportunidade de quê? De mudar a vida. Porque todo momento estressor, todo caos que a pandemia é sempre uma oportunidade de mudança.
E é interessante como alguns demoram a mudar, porque eles ficam assim, não, eles ficam tentando se adaptar. Né? Deixa eu dar uma mexidinha aqui, uma mexidinha ali para continuar tudo como estava. Por isso falavam muito no normal, voltar ao normal, ou o novo normal. Ou seja, aquela ideia de tentar o seguinte, não, vamos só dar uma adequadazinha aqui. E a minha provocação aqui é, olhe a pandemia como uma das maiores oportunidades que a vida está te dando para efetivamente mudar coisas. Mudar coisas. A primeira questão, um exemplo, a gente precisa lembrar que a pandemia ela é um grito. É um grito, primeiro da Terra, um grito ambiental. Porque quando a gente olha as principais teorias da origem da pandemia, as principais pandemias que surgiram no mundo até hoje estão relacionadas à destruição ambiental. A da vaca louca, da gripe aviária, ou seja, as pandemias estão ligadas a um problema ambiental. Então, o primeiro grito da pandemia, se eu pudesse falar quais são os gritos da pandemia, o primeiro grito da pandemia é o seguinte, olha, repense sua relação com o meio ambiente. Diminua o consumo, tá? Repense a sua reciclagem, repense o seu gasto de itens. Esse é o primeiro grito. A pandemia está gritando isso. O segundo grito da pandemia, a vida precisa de mais sentido. Porque quando a gente vê a morte, o que a morte faz? É muito interessante nisso. Qual o grande papel da morte? Fazer com que a gente viva. Olha que legal, é um paradoxo isso. Mas quando a gente vê, por quê? Quando é que a gente leva a vida mais a sério? Quando a gente acha que ela está acabando. Que aí você fala assim, nossa, eu tenho que aproveitar cada segundo. Se você soubesse que você só tem um ano de vida, esse ano seria o ano que você ia viver mais intensamente. Já reparou isso? Sim. Né? Então, o segundo grito da pandemia, por incrível que pareça, o número de mortes grita para você o seguinte, viva. Viva com intensidade. O que é viver com intensidade? É amar, é perdoar, é estar do lado dos importantes, é fazer o bem. É levar a vida mais a sério, no sentido de que eu só tenho uma, é aqui e agora, eu preciso aproveitar ao máximo cada segundo. Esse é o segundo grito da pandemia. E é no agora. Esse grito não acontece, não vai acontecer amanhã, não é nem no ontem, é agora. Né? Se posicionar, falar e ao mesmo tempo viver dentro daquilo que são esses gritos. Muito bem, continue, Renato. Pessoal, você está gostando do que o Renato está falando? Tá tocando você? Tá provocando em você? Então bora lá, Renato, continue. Então vamos para o terceiro grito. Eu diria que o terceiro grito da pandemia é um paradoxo, porque a pandemia tem falado muito para você ficar em casa, em fazer isolamento. Olha que interessante, né? No momento em que mais a gente ouve falar de isolamento, paradoxalmente, ou seja, contraditoriamente, mais a gente é convidado a pensar no outro, na relação, no grupo, no coletivo. Por quê? A primeira coisa interessantíssima que a pandemia trouxe é que não adianta eu me cuidar se eu não cuidar do outro, porque o outro pode me contaminar e eu posso contaminar o outro. Olha que legal, né? Não é uma doença do cada um por si. A pandemia é uma doença do coletivo. Por quê? Porque o pai e a mãe podem fazer isolamento. Se o filho não fizer, o filho traz a doença para dentro de casa e contamina eles. Então não adianta o pai e a mãe pensar só em si. Ele tem que também trabalhar com o filho. Olha que legal isso, né? Então, são os paradoxos, porque os momentos de crise, como os momentos de pandemia, são momentos paradoxais. Ou seja, são momentos em que nos convidam a dar passos. E esse terceiro grito da pandemia é o grito do individual com o coletivo. Ou seja, é preciso ouvir o grito do grupo, o grito da solidariedade com o coletivo. E aí passa, primeiro, por essa questão que eu já falei, da prevenção, do cuidado, mas passa também pela questão da fome, pela questão da desigualdade social. Ou seja, Cheng, me incomoda muito, eu que estou há 32 anos no social, me incomoda muito ver como o brasileiro tem uma solidariedade muito espasmódica, ou seja, muito pontual, muito aguda. Então, ele fala da fome hoje, todo mundo dá a cesta básica. Amanhã todo mundo esquece da fome.
É muito legal isso. Eu vivi momentos no ano passado que eu ganhei muitas cestas básicas. Eu vivi momentos em que as mesmas pessoas continuavam com fome e eu não ganhei mais nenhuma. Ou Sim. seja, nós temos ainda, eu acho que uma questão chave que eu gostaria de convidar você, que está nos ouvindo nesse momento, meu amigo, minha amiga, aproveite a pandemia para ser mais solidário, mas não uma solidariedade pontual, emotiva, do Fogo hoje, de mas uma palha, né? solidariedade comprometida. Você tem que perceber que existem pessoas que vão demorar 5 anos para compensar os efeitos dessa pandemia. Pode ser classe média, média alta, você consiga sair da pandemia, ou seja, você consiga compensar o aperto financeiro que você teve, a perda do emprego, né, a impossibilidade de fazer as viagens que você queria fazer, você consiga daqui a 6 meses, você já compensou tudo isso, você já botou em dia a tua vida. Os pobres vão demorar anos para colocar em dia a vida deles. Atenção para isso. Ou seja, falando de outras palavras, se está todo mundo na mesma tempestade, a pandemia é uma tempestade. Se estamos todos na mesma tempestade, existem pessoas que estão passando de iate na tempestade. Existem pessoas que estão com uma boia furada na tempestade. Não esqueça dessas pessoas que estão com a boia furada. Porque todos nós, pelo menos uma canoa temos. Quem é classe média tem uma canoa, tem um barquinho de popa, tem uma canoazinha boa. Dá para passar por essa pandemia sem morrer afogado, a grande maioria. Né? Os pobres, e aí eu digo uma outra forma, outra questão. Os pobres já vivem uma pandemia desde que nasceram. É verdade. A pobreza é uma pandemia. É uma realidade, né, daquilo que está Ora, permeado. porque o que é a pandemia, Cheng? Vamos analisar o que é a pandemia. A pandemia é perda do emprego, a pandemia é incerteza com amanhã, a pandemia é presença da morte, a pandemia é aperto financeiro. Sim. O que é a pobreza? A pobreza é tudo isso. Uhum. Compreende? Então, aquilo que a classe média está experimentando agora, os pobres experimentam desde que nasceram. E a pandemia vai passar para a classe média. Para os pobres, ela vai continuar. Compreende? Então, assim, é muito importante. Se eu diria de outra forma, se a pandemia é uma oportunidade, ela é uma oportunidade da gente enxergar um mundo que a gente não tinha enxergado, que é o mundo da pobreza. E já fazia parte da nossa realidade, né? Precisa vir um chacoalhão de âmbito global para que a gente possa enxergar coisas que já permeavam a nossa realidade. Não é verdade? E vocês que Sim. estão aqui ao vivo, o que estão achando do que o Renato falou? Será que é balela ou será que chegou a hora de você ouvir esse chacoalhão para tomar iniciativa, tomar ação? E principalmente uma coisa que eu assino embaixo do que o Renato falou, é esse ar de fazer apenas de uma forma que você apenas faça uma vez de vez em nunca, enfim, aquilo que é apenas um fogo de palha, talvez até para colocar no Facebook, no Instagram. Que tal você perceber aquilo que de verdade, né, é o que pode fazer a diferença na vida da sua vida e a vida das pessoas? Existe um estudo, Renato, que fala sobre o 1% que podemos fazer a grande diferença na nossa vida. Às vezes as pessoas assim, ai, quando eu tiver R$ 1 milhão, eu vou ajudar, eu vou fazer não sei o que lá. Quando eu ganhar na loteria, eu vou ajudar. Mas uma das coisas que faz mais diferença na transformação humana não é fazer da sua vida uma revolução, mas é fazer o seu 1% todo dia. Sabe? A Sim. consistência, a constância. É um Sim. oi, uma palavra, ou um prato de comida que seja, mas aquilo que é 1% todo dia, que leva à excelência. Usaram essa técnica científica para melhorar o desempenho de ciclistas lá no Reino Unido e tiveram um resultado expressivo a ponto de ganhar várias Olimpíadas. Mas isso não vale só para ciclismo, é para a vida da gente. Para ajudar o próximo também. Que tal a gente fazer o nosso 1% todo dia? Renato, faz sentido dentro daquilo que você percebe na sua ação, na ação dos voluntários, das pessoas? Claro que sim, porque o que eu percebo? O verdadeiro voluntariado é aquele que... porque eu digo o seguinte, olha, é muito perigoso a pessoa que entra num projeto social e dedica 1 hora por semana e acredita que aquela dedicação de 1 hora por semana resume toda a bondade dela. Você não pode resumir a sua bondade em 1 hora de voluntariado.
O que nós estamos propondo aqui é que a pandemia seja o momento em que você vai fazer uma opção por ser alguém do bem. Você vai fazer uma opção por semear o bem por onde você passa. Essa é a grande chave que a gente tem que virar. Porque, permita-me falar algo forte de novo, Cheng. Eu diria o seguinte... Vamos lá, prepara, pessoal. Abre o ouvido. Vamos lá, Renatão. Agora é a hora, vai lá. Imagina todos nós em 2031, daqui a 10 anos, olhando para trás. Então você imagina daqui a 10 anos olhando para trás. Qual vai ser a leitura que você vai fazer desses 2 anos? Você vai dizer o seguinte: nossa, mamãe passou por uma pandemia, ou vovó passou, sei lá, com a idade que cada um tem, passou por um momento difícil, lá em 2020, 2021, a gente ficou apertado, o dinheiro ficou difícil, morreu muita gente, foi um momento, nossa. Ou seja, será que a pandemia na sua vida vai ser só uma lembrança? Ou você olha para trás e vai dizer o seguinte: olha, naquela pandemia eu mudei de vida. Naquela pandemia eu passei a dedicar mais para o bem, ali que eu me tornei voluntário, ali que eu me desapeguei mais das coisas, ali que eu passei a me dedicar mais para ajudar os animais. Ou seja, a pandemia tem que ser uma mudança. Eu digo, Schenck, na minha vida vai ser o Renato AP e o Renato DP. O que é isso? O Renato AP, o Renato antes da pandemia. E vai ter o Renato DP. Então, a pergunta é, será que vai ter o Cláudio DP? Será que vai ter a Sandra DP? Estou vendo alguns que estão participando aqui. Será que vai ter a Helena DP? Ou vai ser a mesma Helena, o mesmo Cláudio, só que tem uma lembrança? A pandemia não pode ser uma lembrança. A pandemia tem que ser um divisor de águas na nossa vida. E, meu irmão, tudo bem, todos nós queremos sair vivos dessa pandemia, mas você precisa de muito mais do que sair vivo. Simplesmente sair vivo dessa pandemia é muito pouco. Compreende? É muito pouco. A pandemia, ela é muito forte para o seu maior sucesso sempre ter saído vivo dela. Você tem que sair mudado. Você tem que efetivamente dar uma guinada na tua vida. Porque isso é que a pandemia é. É o grito da terra e o grito do mundo que é hora de mudar. É hora de mudar nossa postura ambiental, é hora de mudar nossa postura social, é hora de mudar nossa solidariedade, é hora de ter um novo homem. Cuidado com esse novo normal. Eu não quero um novo normal. Eu quero um novo momento na minha vida. Eu quero um novo Renato, um novo Cláudio, um novo, sabe? É isso que precisa. Porque senão, nós vamos... A pandemia, com esse gasto de energia, essa quantidade de morte, vai ser somente uma lembrança. Não pode. Não vai ter servido para nada, né? Não pode. Isso. Muito bom mesmo. E, Renato, a gente está chegando já na nossa reta final, para a gente não correr. Renato, como que as pessoas podem ajudar? Como é que a gente pode colaborar com a associação? De que frente é possível ter mais informação? Fale um pouquinho mais de como que a pessoa pode agora, com esse chacoalhão, desses gritos aqui, fazer a diferença. Então eu me empolgo. Vocês ouviram o grito? Vocês ouviram o grito do Renato, aliás, o grito da terra, aqui, o grito do homem, da humanidade? Se vocês estão ouvindo, Renato, passa pra gente como que a gente pode colaborar, né, com vocês, ou realmente usar esse despertar de forma a ter valido a pena. Porque, gente, uma coisa que é importante, e eu falo bastante nisso nas lives, sabe, Renato? 1 hora de live pode ter apenas sido um momento de dar risada, de ser tocado naquele momento, mas não vai ter servido de nada se você não parte para ação. Se você não faz desse saber algo prático para a vida. Né? E aqui é recorrente, não adianta a gente fazer uma palestra, falar de coisas brilhantes, se a pessoa fica, tá bom, agora eu vou almoçar, agora eu vou, sei lá, fazer outra coisa, e não converte em ação. Renato, como é que a gente pode fazer a diferença para a ABAN, sem contar daquilo que você já percebe de voluntariado, como que é possível ajudar e fazer parte desse movimento? Bom, na ABAN, o que eu digo? Eu estou fazendo aqui essa live pelo Instagram da ABAN, então as pessoas podem seguir o Instagram da ABAN, e lá na bio a gente tem acesso para o nosso site. No site você conhece todos os projetos, tá, da ABAN. A ABAN tem vários projetos. A gente está precisando no momento, o Cheng, de doação de alimentos, porque a nossa moeda social
A gente está movimentando 7 mil quilos de alimento por mês para essas famílias que a gente acompanha, e a fome chegou nelas de novo. Então, doação de alimentos, você pode doar o dinheiro que a gente compra alimento, tá? Tudo vocês conseguem acesso pelo Instagram. Se as pessoas forem de Juiz de Fora, estamos super abertos para serem voluntários. Quem for de Juiz de Fora pode ser voluntário. Quem for de longe pode divulgar nosso trabalho, pode doar recursos para a gente comprar alimento, tá? Então, assim, eu acho que essa é a forma, mas eu convido, aí no caso da ABAN. Agora, você que está querendo um envolvimento maior, o que eu te digo? Busque uma instituição na sua cidade. Você que é de São Paulo, você que é de vários outros estados, existem muitas instituições e muitas igrejas fazendo um trabalho sério nesse momento. Tá? Fazendo um trabalho sério nesse momento. Então, assim, procure instituições ao redor de onde você mora. Faça a diferença onde você está. Lembra uma coisa, a gente tem que florescer onde foi plantado. Aonde você está plantado? Que flor é essa que você está plantado? Você está plantado aonde? Em qual cidade? Em qual bairro? É aí que você tem que dar flor, meu irmão. É aí. Compreende? Então faça a diferença onde você está. Existem, não é lá longe, não é lá na África. Você está aí porque Deus te quer aí para fazer o mundo melhor aí. Lembra disso. Isso é muito importante. No caso da ABAN, entra no nosso Instagram, entra no nosso site. Lá na bio do nosso Instagram tem o acesso ao site. E vocês podem conhecer melhor nosso trabalho. Se por acaso alguém não encontrar, me chama no direct, que eu vou ter o prazer de passar para vocês bonitinho. Então, não tem desculpa, né, para que você possa, assim, fazer a sua parte dentro da sua história. E uma coisa que é importantíssimo também é essa identidade. Sabe uma coisa que eu percebo diferente, Renato? É você não ter o comportamento de voluntário, é ser um voluntário. É diferente. Sim. De você ter a superficialidade, só vou fazer o bem porque deu um tempinho agora. Não, é uma identidade. Sabe, é ser chacoalhado por esses gritos daqui, de perceber que você é muito mais. E até o que a gente falou aqui no comecinho, eu brinco às vezes, porque isso é muito forte, pelo menos daquilo que eu já percebi em outras pessoas. Se você não quiser fazer pelos outros, faz por você, que você vai perceber um grande presente. Quando você sim se conecta ao mundo, àquilo que está acontecendo ao nosso redor. Eu acabei de colocar aí coloquei o endereço do site para todo mundo ver, tá? Isso. Gente, aqui o Renato Lopes colocou www.aban.org.br e pessoal, duas mensagens muito fortes. Vocês perceberam o que o Renato falou? Ele não só falou dele, mas falou de uma coisa muito mais, talvez até mais importante do que a própria Aban, que é trazer a mentalidade de você florescer onde você está e até parar de mimimi, porque tem muita desculpa, Renato. É que é muito longe. A porta está fechada da igreja, eu não vou lá, não sei o quê. E não percebe o quanto nós podemos fazer de diferença quando a gente simplesmente corta um mimimi e faz porque faz parte da nossa essência, de bater no peito e ser protagonista da nossa vida. Faz sentido, Renatão? Isso aí. Eu termino então, Cláudio, só com relembrando uma mensagem. Você que participou dessa live com a gente, o nosso convite é: pare um pouquinho para ouvir os gritos da pandemia. O grito da terra, o grito do seu coração, o grito dos pobres, o grito de Deus, da forma com que você acredita nele. Porque a pandemia, ela nada mais é do que um conjunto de gritos convidando a cada pessoa a crescer, a mudar, a repensar, a ser mais solidário. Ouça esses gritos e, sem dúvida, a tua vida não vai ser mais a mesma. Sem dúvida, você vai poder dividir tua vida entre antes da pandemia e depois da pandemia. E o mundo vai ganhar muito com isso. Não só você, mas todas as pessoas ao seu redor vão ganhar muito se você conseguir de verdade ouvir esse grito. Renato, aqui no meu lado não tem um botãozinho de coraçãozinho aqui, mas eu quero dizer assim que foi um enorme prazer de ter você aqui, falar um pouquinho desse movimento. E sabe uma coisa que eu percebo, só contribuindo com essa fala aqui do que você falou, é interessante a gente perceber o quanto os nossos valores mais profundos estão
tendo a possibilidade de vir à tona com essa pandemia. Sim, sim. Então, o caos, eu digo, o caos cobra o melhor de nós. Entendeu? Todo caos cobra, ele cobra, ele não pede, não. Você é forçado a dar o melhor seu. Então, por isso, esse é o lado, entre aspas, bonito da pandemia. Porque a gente tem que botar o melhor para fora, senão a gente não dá conta de passar por esse momento. Com certeza. Né? Grande Renatão, gratidão enorme por seu tempo, pelo trabalho lindo, maravilhoso. E, gente, site da ABAN, www.aban.org.br. Tendo dúvida, entra em contato no privado, direto ou comigo, ou direto na ABAN, que está aqui, ele já está também na minha lista de amigos. É só seguir e, principalmente, bora fazer a diferença? Grande Renatão, gratidão enorme. Fica com Deus. Muito obrigado pela oportunidade, tá? Um abração, parabéns pelo seu trabalho. Estou sempre à disposição para a gente bater papo. Com certeza. Gratidão enorme. Fique com Deus. Gratidão. Com Deus também. Tchau, tchau. Falou. Até mais. E aqui, já encerrando a live. E para você, fez sentido tudo isso que foram esses verdadeiros gritos de fazer diferença? E aqui também, pessoal, bora fazer acontecer. Isso só acontece quando você percebe que primeiro você é um ser humano. Então bate no teu peito e bora fazer acontecer. Bora sim traduzir todos esses gritos, essas palavras, para que não sejam só palavras ao vento. E entender que para que a gente tenha resultado, é necessário comportamento. Para chegar nesse comportamento, traz à tona quem é você, a sua identidade. Bate no peito e vai lá e faz. Vai lá e faz acontecer, porque isso talvez seja o grande presente do nosso querido Renato aqui, de ter colocado tudo isso pra gente. Então, gente, sem mais delonga, por favor, entre no perfil do nosso Renato, acesse o site, conheça esse trabalho e também abra a tua mente a essa identidade que é você sim ser um ser humano. Gratidão enorme a todos presentes. Fiquem com todos com Deus. Um grande abraço. Tchau, tchau. Até mais. Gratidão, Leandrão. Tchau, tchau. Até mais.